Olá a todos! Nos vídeos anteriores, aos quais eu sugiro que você assista com atenção, eu expliquei um pouco mais sobre o que eu poderia chamar de teoria por trás dos pecados de desassociação e da desassociação em si também. A partir de agora, então, eu começo a dissertar sobre cada um dos pecados de desassociação listados por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6. Eu vou fazer primeiro, então, a explicação bíblica e depois eu vou passar para uma análise do livro Pastoreiem um Rebanho de Deus, que é o livro para anciãos. Esse livro, então, o Pastoreiem um Rebanho de Deus, contém todas as regras e diretrizes do corpo governante decretadas às congregações ao redor do mundo. Neste vídeo, eu vou explicar sobre um pecado de desassociação em específico, a saber, a fornicação, isso é, pornia. Paulo lista o fornicador como alguém que deve ser excomungado da congregação. Existem três palavras que estão interconectadas, a saber, pornos, fornicador, que é o nome em agentes, conforme eu expliquei no vídeo 3 dessa série, pornia, que é fornicação, que é o nome do ato, o nome da ação, e o verbo ekpornio, ou, segundo a pronúncia mais correta, ekpornevo, que significa entregar-se à fornicação, e é o verbo relacionado à pornia. Esse prefixo ek tem a função de aumentar a força do verbo, conforme eu vou mostrar mais à frente. O que significa pornia? Eu devo deixar claro, então, que pornia não significa sexo antes do casamento. Não. Pornia significa sexo ilícito, ou imoralidade sexual, ou fornicação. Este é o sentido do termo pornia. O sexo antes do casamento ou fora do casamento não é o sentido da palavra pornia, mas é um tipo de pornia. Quer dizer, é uma forma de sexo ilícito, conforme eu mostrei no vídeo 4 dessa série. Então, qual tipo de sexo é ilícito? A partir de agora, nós veremos três formas de sexo ilícito que são apresentadas na Bíblia em conexão com a palavra pornia. Referência 1. Sexo fora do arranjo marital. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Abre aspas. Por causa da prevalência da fornicação, pornia, tem a cada homem a sua própria esposa, e tem a cada mulher o seu próprio marido. Fecha aspas. Pelo contexto aqui, nós percebemos que o termo fornicação ou pornia do grego refere-se à relação sexual fora do arranjo marital. Então, se duas pessoas que não são casadas entre si tiverem relação sexual, isso é pornia, isso é sexo ilícito. Se tais pessoas se corromperem moralmente pelo pecado, elas serão consideradas como fornicadoras e deverão ser expulsas da congregação. Referência 2. O sexo adúltero ou adultério. Mateus 5,32 nos diz assim, abre aspas, no entanto, eu vos digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e aqui a palavra grega pornia, expõe-na ao adultério, e quem se casar com uma mulher divorciada comete adultério. Fecha aspas. Pelo contexto, percebemos que fornicação aqui refere-se ao sexo entre uma pessoa casada com alguém que não é seu cônjuge, ou seja, o adultério. Então, o adultério não é o sentido de pornia, mas adultério é uma forma de pornia. É uma das referências de pornia. É uma forma de sexo ilícito. Referência 3. Sexo desnatural. Judas, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim, abre aspas, assim também Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas, as quais, da mesma maneira como os precedentes, tendo cometido fornicação de modo excessivo, e aqui é o verbo relacionado a pornia, ekpornio, e tendo ido após a carne, para o uso desnatural, são postas diante de nós como exemplo de aviso por sofrerem a punição judicial do fogo eterno, fecha aspas. No contexto de Judas, percebemos que o verbo ekpornio, que significa cometer fornicação ou cometer sexo ilícito, é usado em referência ao sexo desnatural. Pelo contexto, o qual descreve Sodoma e Gomorra, fica claro que esse sexo desnatural é toda forma de sexo que foge do padrão homem-mulher. No caso, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é uma forma de sexo desnatural, segundo o que lemos aqui. Então aqui termina o assunto. Assim chegou a hora de fazermos um teste rápido. Como você responderia, por exemplo? Pergunta 1. O que significa pornia? Pause o vídeo e responda.
Resposta: pornia significa sexo ilícito, fornicação ou imoralidade sexual. Pergunta 2. Quais são as 3 formas de pornia que são apresentadas nas escrituras gregas? Pause o vídeo e responda. As 3 formas são: 1. Sexo fora do arranjo marital. 2. Sexo adúltero ou adultério. E 3. Sexo desnatural, que foge da natureza do homem. Pois bem, aqui eu terminei a primeira parte, que é a explicação bíblica. Passemos agora para a segunda parte desse vídeo, que é mais longa e delicada. A partir de agora eu vou mostrar para vocês tudo o que a liderança das Testemunhas de Jeová já disse sobre pornia. Então, aperte o cinto e vamos em frente. A liderança das Testemunhas de Jeová já deu muitas definições e referências contraditórias e voláteis sobre o termo pornia. O que significa volátil? Volátil é algo que muda muito. Volátil é o antônimo de estável. E é essencial que nós conheçamos essa história de volatilidade do corpo governante, porque assim a gente consegue ter um conceito correto sobre essas pessoas. E você pode ter certeza de uma coisa: o corpo governante não quer que você saiba disso. Disso eu tenho certeza. Então, a seguir, você vai ler uma lista de todas as definições de pornia dada pela liderança das Testemunhas de Jeová. Eu vou deixar na descrição deste vídeo todos os links com as referências das publicações das Testemunhas de Jeová no site oficial. Assim, você pode acessar a todos os links e ver por si mesmo que nada do que eu falo aqui é minha opinião. Tudo o que eu digo é documentado, factual. Conforme eu já falei, eu não trato de opiniões, eu trato de fatos. A sua opinião não me interessa. A minha opinião não importa. O que importa é o fato. Então vamos lá. Na coluna da esquerda, eu coloquei o ano da publicação em português. O ano em inglês pode diferir um pouco, tá bom? E ali no meio, no conceito, nós temos o conceito que o corpo governante teve naquele ano respectivo. E na terceira coluna, que é da referência, você vai encontrar a referência bibliográfica das publicações. No caso aqui, todas as referências que eu citei foram de A Sentinela, tá bom? Então fica bem fácil de você achar. Em 1957, a liderança das Testemunhas de Jeová, que na época não era ainda o corpo governante, tá? Naquela época, a liderança das Testemunhas de Jeová era o Nor, que era o presidente da sociedade, e o vice-presidente era o Franz, que provavelmente era ele que escrevia os artigos. Esse Franz não é o Raymond Franz, que mais tarde foi desassociado por apostasia. Seguindo então. Então, em 1957, a liderança das Testemunhas de Jeová, que ainda não era o corpo governante, passou a dizer que a inseminação artificial com o sêmen de um homem que não é o respectivo cônjuge da esposa, no caso, era pornia e adultério. Bem, para ser sincero, eu não tenho muito conhecimento de como funcionava o sistema na época de coleta de sêmen para inseminação artificial. Eu não estudei sobre isso, eu não sei como era naquela época. Então aqui eu vou dar um passo para trás, tá bom? Mas o que eu posso dizer é que, de fato, a Bíblia não faz essa relação entre inseminação artificial com o sêmen de outro homem e adultério. Isso aí foi uma invenção completa, que saiu em A Sentinela de 1º de julho de 1957, página 149, parágrafo 20. Então era o seguinte: se um homem, você no caso, fosse com a sua esposa até uma clínica lá para que ela fizesse uma inseminação artificial com o sêmen de outro homem, a organização das Testemunhas de Jeová estava dizendo que você, marido, era corno. Tá entendendo o ponto? E que a sua mulher era adúltera. É isso. Tá, mas essa questão não parou por aí. Ainda no mesmo ano e na mesma revista, foi ensinado que homossexualismo e bestialidade não são pornia. Em 1972, este conceito foi reafirmado. Homossexualismo e bestialidade não são pornia. Isso foi dito em A Sentinela de 15 de maio de 1972, página 319. E deixa eu falar uma coisa bem importante aqui para você entender. Para você entender a seriedade disso, existem testemunhos de casos como esse que eu vou falar, tá bom? Esse é caso que eu já ouvi testemunho desse caso. O marido traiu a esposa com outro homem, ou seja, o marido era homossexual. Ele traiu a esposa com outro homem, largou a esposa. O que aconteceu? A esposa ficou sozinha e, visto que o homossexualismo não era visto na época como sendo uma forma de pornia, de fornicação, esta esposa não estaria livre para casar de novo com outro homem, porque o marido dela, embora tenha trocado a esposa por outro homem, ele não teria cometido fornicação, porque o homossexualismo não era visto como fornicação na época.
Então ela não estava livre para casar de novo. Por quê? Porque o marido não tinha cometido, segundo o entendimento da época, fornicação. E Jesus ensinou que a única prática, a única ação que liberta o cônjuge inocente para casar de novo é a fornicação. Então, se o marido traiu a esposa com outro homem e o homossexualismo, embora fosse visto como uma prática de desassociação, um pecado passível de desassociação, não era encarado ou não era entendido como sendo pornia ou fornicação. Então, se a esposa traída, que o marido traiu ela com outro homem, ela casasse de novo, ela seria desassociada por fornicação e ela seria chamada de adúltera. E existem testemunhos de que isso de fato aconteceu. Mulheres que foram traídas pelo marido com outro homem foram desassociadas porque casaram de novo e chamadas de adúlteras pela organização. Pois bem, então prosseguindo com a análise, em 1975 surgiu aquela história da pornia dentro do casamento, onde o corpo governante ensinou que sexo anal e oral entre marido e esposa são pornia dentro do casamento e formam base bíblica para divórcio. Isso aqui eu já expliquei no vídeo 2 dessa série. Isso foi apresentado na revista A Sentinela de 1º de maio de 1975, página 287 em português. Já em 1978, esse entendimento foi anulado e sexo anal e oral entre marido e esposa não são mais, segundo o corpo governante, pornia dentro do casamento. O corpo governante anulou o entendimento de 1975 e, ao invés de pedir perdão pelo erro, jogou a culpa pelos exageros que ocorreram em decorrência do erro nos anciãos congregacionais. Isso foi dito em A Sentinela de 1º de agosto de 1978, página 30. Em resumo, foi o seguinte: o corpo governante disse assim: os anciãos não podem agir como policiais, investigando a vida sexual dos casados. Por que eles falaram isso? Foi exatamente isso que os anciãos foram ordenados a fazer. E nisso, pessoas foram desassociadas, maridos foram desassociados, esposas foram desassociadas, casamentos foram desfeitos e em nenhum momento o corpo governante pediu perdão. Em nenhum momento eles pediram perdão. Ao contrário, eles culparam os anciãos congregacionais por terem feito o papel deles, que era obedecer ao corpo governante. Nenhum membro do corpo governante foi repreendido. Nenhum dos membros do corpo governante perdeu o cargo ou foi demitido do cargo. Nenhum membro do corpo governante foi desassociado. Nenhum dos membros do corpo governante prestou contas à congregação pelo erro. Nenhuma indenização foi paga para as pessoas que foram afetadas. Nada foi desfeito. Eles continuaram com o mesmo poder lá e nada foi feito em relação a isso. No mínimo, alguns deles deveriam ter sido desassociados por heresia. Eu falo no mínimo alguns, porque talvez nem todos os membros teriam apoiado isso. Se eu, como instrutor da Bíblia, tivesse feito isso na congregação e tivesse prejudicado as pessoas, eu teria sido desassociado. Se qualquer ancião tivesse feito a mesma coisa, ele teria sido desassociado. Por que é que os membros do corpo governante não têm que responder pelos erros deles? Me responde isso, meu irmão, porque eu não consigo entender isso. Isso não me entra na cabeça. Isso não me entra na cabeça. Como que nós temos uma elite, uma classe clerical, que não precisa responder pelos erros, que exige obediência absoluta em tudo, e quando eles erram e ferram com a vida das pessoas, eles não têm que responder por isso? Me explica, porque não me entra na cabeça. Como que alguém pode alterar entendimentos sem ter que responder e prestar contas à congregação? Se eu discordo da organização, eu sou taxado de apóstata e sou desassociado. Se o corpo governante discorda de 100 anos de entendimento bíblico e introduz um novo entendimento que contradiz 100 anos de alimento espiritual publicado pela Torre de Vigia, todo mundo aplaude. Explica isso. Me explica isso, porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso, meu irmão. Por que é que eles não são responsabilizados por nada do que eles fazem de errado? Eles nunca são responsabilizados. A culpa nunca é deles. Você já percebeu que quando uma pessoa se revolta contra a organização, a culpa nunca é deles. A culpa nunca é da organização. A culpa é sempre da pessoa que não foi humilde o suficiente, que não confiou em Jeová. Mas como que a culpa é da pessoa, meu irmão? Como a pessoa foi desassociada por uma coisa, um erro de vocês? E aí a culpa pela pessoa ter se revoltado, e com toda a razão ela se revoltou, a culpa é dela? Mas como que a culpa é dela? Porque ela não foi humilde o suficiente para levar a pedrada na cara? E ainda ficar em silêncio e aplaudir e dizer que ela não foi humilde o suficiente? É isso que vocês querem que ela faça? Como que o corpo governante não tem culpa, meu irmão? Como que eles não têm que responder perante a congregação por isso? Como que não?
Prossigamos. Ainda no ano de 1978, e nesse mesmo assunto, e no mesmo artigo, o corpo governante surgiu com algo ainda mais bizarro. Não, de boa, meu irmão, se você acha que o de cima estava ruim, você não viu agora. Apesar disso, ou seja, apesar de o entendimento ter sido anulado, quando um cônjuge interpreta as ações sexuais do outro cônjuge como sendo algo indecente, caberá ao cônjuge definir se é pornia dentro do casamento ou não. Nesta base, o cônjuge pode legitimamente exigir o divórcio. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Que agora a definição de pornia é subjetiva. Por exemplo, se o marido quer fazer uma prática lá com a esposa, sabe-se lá o quê? E a esposa acha aquilo lascivo, e a esposa determina que aquilo é pornia, ela tem o direito de se divorciar do marido e se casar com outra pessoa. Meu irmão, desde quando que um termo é definido segundo o que a pessoa acha? Isso aqui claramente eles fizeram porque eles estavam perdidos quanto ao erro que eles tinham cometido. Eles estavam desesperados. A gente tem que fazer alguma coisa para tapar esse buraco. Isso aqui é uma explicação desesperada. Então, no ano de 1983, o corpo governante ensinou que o sexo oral e anal entre marido e esposa não são pornia dentro do casamento. Mas, se ficar conhecido que um casal na congregação pratica isso, esse casal poderá de novo ser desassociado. Agora, sexo anal e oral entre marido e esposa não são pornia dentro do casamento, mas conduta desenfreada dentro do casamento. Asélgia. A palavra grega aqui é asélgia que eles usaram. Tá, vamos fazer uma reflexão então. Vocês lembram, conforme eu mostrei lá no vídeo 4, o motivo do corpo governante em 1978 ter anulado o entendimento de 1975 sobre pornia dentro do casamento? Vocês lembram da razão para isso? Eles disseram, abre aspas, na ausência de claras instruções bíblicas. Fecha aspas. Foi esta a razão que eles deram para anular o entendimento da pornia dentro do casamento, certo? Na ausência de claras instruções bíblicas. O que eles estavam dizendo? Que visto que a Bíblia não relaciona sexo anal e oral com pornia, no caso, pornia dentro do casamento, então não há clara instrução bíblica sobre isso. Portanto, esse entendimento tinha de ser anulado. Foi esta a razão que eles deram em 78. Agora eu pergunto para você, irmão, qual a relação bíblica entre conduta desenfreada, no caso a palavra asélgia, e sexo anal e oral entre marido e esposa? Existe clara instrução bíblica sobre isso? Só na cabeça deles, porque não existe em nenhum lugar. Então, veja só, a razão que eles deram para anular aquele conceito inventado de pornia dentro do casamento foi ignorada. Eles disseram, não existe clara instrução bíblica sobre pornia dentro do casamento. Sexo anal e oral e pornia dentro do casamento. Não existe essa instrução, então anulem esse entendimento, está anulado. Mas, se um casal fizer isso, a gente vai dizer agora que é conduta desenfreada dentro do casamento. Irmão, qual é a clara instrução bíblica para isso? Nenhuma. Mas eles passaram por cima de novo. Por quê? E aqui vem a minha teoria. Eu geralmente não falo de achismos. Na verdade, eu não falo de achismos. Mas aqui eu vou montar uma teoria. Vou abrir uma exceção. A minha teoria é o seguinte. Eles perceberam que eles fizeram uma besteira muito grande. E que pessoas foram desassociadas por isso. E que não tinha como desfazer o mal que tinha causado a certas pessoas. Então eles inventaram agora que sexo anal e oral entre marido e esposa era conduta desenfreada dentro do casamento, para que a imagem deles não ficasse tão feia. Ou seja, eles disseram o seguinte, basicamente foi isso que eles estavam tentando fazer. Essa é a minha teoria. Olha, a gente errou em colocar o sexo anal e oral como pornia dentro do casamento, mas não errou em desassociar pessoas por isso. Basicamente foi isso que eles tentaram fazer. Entendeu? Essa é a minha teoria. Seguindo em frente. Em 1983, o sexo entre um humano e um animal agora sim é pornia. A bestialidade agora sim é definida como pornia, contrariando a definição de pornia de 1957. Houve uma mudança aqui. Isso foi dito em A Sentinela de 15 de setembro de 1983, página 30. E agora vem a última geração de mudanças e definições de pornia. Todas essas definições são aqui da geração passada. Nos tempos mais recentes, então, em 1999, o corpo governante definiu que carícias deliberadas nos órgãos sexuais são pornia. Cadê as claras instruções bíblicas? Não tem, né? Mas eles definiram isso como pornia. A Bíblia não define isso como pornia, tá bom?
Não existe nada na Bíblia que sequer faça alusão a isso. Mas eles definiram isso como pornia. Em A Sentinela, de 1º de setembro de 1999, página 17. Nos últimos anos agora, em 2018, o corpo governante, pasmem, definiu que dança sensual, ou lap dancing, é pornia. Isso foi dito em A Sentinela de novembro de 2018, página 25. Gente, não é piada. É sério isso. Eles definiram lap dancing, ou dança sensual, como sendo pornia. E desde 2018 até 2023, que é o ano que eu faço esse vídeo, vigora o conceito de pornia sem sexo. O livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, 2021, capítulo 12.3, diz assim, abre aspas, pornia pode acontecer mesmo que não haja contato pele com pele, penetração ou orgasmo. Fecha aspas. Ou seja, pornia sem sexo. Não é piada, gente. Isso aqui é sério, tá bom? O corpo governante ensina isso. 2 pessoas plenamente vestidas que não fizeram sexo podem ser culpadas de fornicação sem sexo. Gente, isso não é piada, isso é muito sério. Eu incentivo você a verificar todas as fontes que foram aqui citadas e a comprovar por si mesmo que nenhuma das informações aqui apresentadas foi invenção minha e que nada que foi apresentado aqui foi feito de forma tendenciosa. E eu digo para você, isso para você que vem aqui me insultar, me chamar de apóstata, sendo que você nem sabe o que significa apóstata. Você não sabe o que significa isso. Você está simplesmente repetindo algo que você ouviu e que você nem sabe o que é. Nada do que eu falei aqui é falso. Nada. Tudo aqui é documentado. E agora eu pergunto para você e peço que você responda com a sua mão na consciência, meu irmão. Responda com toda a sinceridade. Toda essa volatilidade de definições e aplicações da palavra pornia parece ser do tipo de instrução dada pelo canal de comunicação de Jeová? Responda isso, meu irmão. Que canal é esse? Você, irmão, realmente acha que Jesus Cristo designou e orientou os membros do corpo governante para dar alimento espiritual errado no tempo certo? Então, nesse vídeo ficaram claras 2 coisas. 1. O sentido e as referências de pornia na Bíblia são claros. E 2. O corpo governante tem desassociado pessoas com base em definições puramente voláteis sobre o termo pornia. E isso causa danos irreparáveis a pessoas inocentes. Isso não parou no passado, isso persiste até o momento. Por fim, meu irmão, eu quero concluir com uma reflexão sobre um texto bíblico que tem tudo a ver com o que foi explicado aqui. Leia comigo Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que dizem assim, abre aspas, então, aquele escravo que entendeu a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez o que ele lhe pediu, será espancado com muitos golpes. Mas aquele que não entendeu e fez coisas que merecem punição, será espancado com poucos golpes. Realmente, de todo aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E daquele que foi encarregado de muito, será exigido mais do que o normal. Fecha aspas. Atente a isso, meu irmão. Você que é ancião, membro de Betel, ou mesmo um irmão maduro, escute o que eu tenho para lhe falar. Não se engane com o falso raciocínio de que obedecer aos erros da liderança da organização e ser conivente com eles faz de você um bom servo de Jeová. Não se engane com isso, tá bom? Agora que todos nós temos a informação correta, a ação de nós é exigida. E você e eu temos a responsabilidade para com o Senhor em relação a isso. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço e fique em paz.